Boa noite, vamos começar nossa aula de hoje. Quero dar as boas-vindas para todos vocês. Estou muito feliz de compartilhar essa aula de hoje aqui com vocês. Vocês sabem que a gente está para cada oficina dessa de estudo dirigido, a gente está fazendo um resumo eficiente para auxiliar vocês mais ainda nesses estudos. Hoje eu vou focar, né, mais como é o propósito, nas questões de alto nível, no que a FGV cobra. Wisliane, deixa eu ver o pessoal que está aqui. Então, a Rafa, Antônio, Joyce, Wisliane e Valdira. Essa parte eu vou compartilhar o resumo eficiente com vocês, vai estar lá no Nutror. É só você entrar lá depois, vai estar em oficinas de temas quentes ou oficinas de estudo dirigido, depende de quem está na mentoria individual ou na comunidade, e aí você pode baixar e seguir. Realmente, eu coloquei assim, tudo realmente da matéria de administração em um PDF com 21 páginas. Então, vai fazer mais sentido e será melhor para você se você realmente quando conseguir estudar tudo, vocês que estão dentro da mentoria, no fluxo normal, regular, estudou tudo e usa mais como revisão, porque vai fazer mais sentido. Logicamente, se você está com prova em cima da hora, aí o melhor é você usar esse resumo aliado aí com a resolução de exercícios. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se já estão conseguindo ver, aí eu só compartilhei o PDF, a gente vai trabalhar com eles. Primeiro, eu vou dar uma passada geral aqui nos temas, só para vocês entenderem como eles são cobrados. Para a maioria, a grande maioria das provas, o assunto mais cobrado é dimensionamento de pessoal de enfermagem. Por isso, a gente vai hoje gastar mais tempo na parte de dimensionamento. Eu quero tratar dela mais especificamente antes de necessariamente a gente entrar. Eu quis dizer, eu quero entrar mais nela, aprofundar em detrimento das outras matérias. Estava pensando também, vou abrir um editor de texto, porque na hora de fazer cálculo, para eu poder mostrar para vocês e fazendo o cálculo aqui no editor de texto para vocês verem. Vou só fechar aqui. Então, vou passar assim por cima e depois a gente vai chegar lá. E aí eu vou selecionar algumas questões. Tem algumas questões, qual que é um dos problemas que a gente tem? A norma nova de dimensionamento de enfermagem é desse ano e do final ali do primeiro semestre. Então, a gente praticamente não tem muita questão sobre ela. No entanto, não mudou nada da resolução de 2017. Só que, na verdade, na resolução de 2017 tem mais coisas, mais parâmetros do que tem na norma desse ano. Então, por isso que tem algumas questões que vocês vão ver que eu vou falar para vocês, ó, isso não se aplica mais, porque aquilo não existe mais. Então, tem menos coisas para vocês decorarem agora, comparado à resolução de 2017, tá? Teorias da administração. Como que isso é cobrado em prova? Raramente é cobrado em prova. Se a gente pegar essa triagem aí da FGV, ou pegar ali questões que você vai pegar no GRAN, na maioria dos concursos, dentre a matéria de administração de enfermagem, ela representa aí 5% do que normalmente é cobrado. E as três teorias mais cobradas são essas: a teoria científica, que é a de Taylor, tem que saber o nome e relacionar, a administração clássica de Fayol e a neoclássica, que é a de Ford, né, da fábrica Ford. Eu tentei o máximo, sempre estar colocando aqui para vocês em tabelas, para você conseguir visualizar e fazer o quadro comparativo. Isso vai facilitar você na sua momento de revisão e automaticamente também para decorar.
Então, na administração científica, que é o primeiro tipo de administração que surgiu ali logo com a reforma industrial na França, ali no século XVII, tem uma ênfase nas tarefas. A ideia aqui é aquela ideia de chão de fábrica, de que eu tenho que produzir, e eu não pouco importa o trabalhador. Então, o foco aqui, né, é uma super especialização em um trabalho fragmentado. Como que isso normalmente cai em prova? Inclusive, a questão da FGV que tem na lista de vocês, eles fazem essa comparação. Como que essas teorias hoje são aplicadas na enfermagem? A gente observa hoje que a divisão de trabalho, algumas escalas de trabalho funcionais, por exemplo, tem a escala do curativo, tem a escala da medicação, tem a escala só de material. Essas escalas que são por funções, essa é uma forma de fragmentar o serviço de enfermagem, de dividir o serviço. E isso é uma influência da administração científica, tá? Porque, por exemplo, se você tem uma escala de medicação, você não está cuidando do paciente como um todo, você está fragmentando como se a medicação fosse um trabalho à parte especializado. Na administração clássica de Fayol, o foco já é na estrutura da organização. Daí surgem as ideias dos organogramas, das chefias, das hierarquias. Então, essa noção de departamento, aí divide o serviço de enfermagem, né, na gerência de enfermagem. Depois tem uma chefia de enfermagem de ambulatório, uma chefia de enfermagem de internação e outras chefias. Essa ideia desses departamentos de estruturação vem da administração clássica de Fayol. Lembrando que isso aqui vieram de fábricas e foram sendo implantadas nos mais diferentes segmentos econômicos, tá? E aqui nessa administração clássica começaram as primeiras funções administrativas, que a gente chama de um acrônimo para ajudar vocês a decorar, o POC. O POC quase não cai. Quando cai, a gente vai ver que cai o aperfeiçoamento do POC, que foi o POD-C, o acrônimo, né? Mas é assim, aqui ele está dizendo o que o gestor deve se preocupar em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Eu estou aqui, tá? E aqui, essa influência que a gente tem na enfermagem são essa questão das chefias e dos organogramas. A teoria neoclássica, que foi a de Ford, ela tem uma preocupação agora tanto nessa estrutura, nessa organização, que igual tem na administração clássica, mas ele começa a se preocupar com as pessoas. Então, tem a mecanização do trabalho, há uma preocupação em aumentar a produtividade, ter especialistas, mas eu preocupo em remunerar bem, ter uma carga horária de trabalho menor, para que esse indivíduo seja incentivado ao trabalho. Então, o incentivo, ele vê um incentivo aqui salarial maior, para ele alcançar objetivos de vida, tá? E aí aqui ele dá as novas funções administrativas, que é o que cai hoje nas provas, que é o POD-C, planejamento, organização, direção e controle. Então, aqui tem outras teorias, né, que depois vocês olhem quando vocês forem estudar, que eu vou focar agora no que mais cai importante para a nossa lista. E aí as funções administrativas entram, então, que eu falei, o POD-C, planejamento, organização, direção e controle. Vocês vão ver que praticamente tudo que a gente vai conversar hoje, tudo da administração dessa matéria, ela está dentro de alguma dessas funções administrativas. Então, quando a gente fala sobre planejamento, que é um dos tópicos muito cobrados em provas, eu diria que o primeiro tópico mais cobrado tende a ser o de dimensionamento. O segundo tópico mais cobrado em provas após o dimensionamento está relacionado à parte de gestão da qualidade, indicadores de qualidade, avaliação de qualidade, acreditação, auditoria, e depois é planejamento. Então, ficaria em terceiro lugar dos tópicos mais cobrados em prova, é a parte de planejamento. Então, o planejamento é a primeira fase da função administrativa. O planejamento, ele vai determinar, né, com antecedência onde que a organização quer chegar, e para isso, ele vai desenhar
uma série de documentos e procedimentos e normas que vão mostrar, vão dar corpo a esse planejamento. Então, para que o planejamento aconteça, é necessário que se esteja estabelecido de cima para baixo, tá? A ordem sempre é de cima para baixo. Primeira coisa que tem que ter uma visão, a missão, a filosofia da empresa, as metas, os objetivos. Aqui nas metas e os objetivos é que vai estar o plano em si, a gente vai falar do que mais cai, que é esse tipo de plano, políticas, procedimentos e normas, que são os conjuntos das regras. Então, esse triângulo, sendo que a hierarquia de importância deve começar da visão e, por último, as normas, esse triângulo é a base que vai sustentar o planejamento empresarial. Para que haja esse planejamento, né, tem que ter algumas ferramentas administrativas. Já vi poucas questões fazendo essa comparação. O que é manual, o que é procedimento, tal. Hoje, o que mais cai vai ser perguntando a diferença entre procedimento, às vezes protocolo. Então, só lembrando que o procedimento é uma descrição detalhada de como o procedimento deve ser realizado. O procedimento é um passo a passo também, mas de um procedimento. A rotina não é necessariamente de um procedimento, pode ser de uma ação, de uma conduta. Por exemplo, rotina para admissão de paciente. Não é necessariamente um procedimento. Agora você tem o procedimento, o POP para sondagem vesical de demora. E aí tem essas diferenças. Agora, mais importante aqui, vocês entrar no protocolo, que hoje é o que mais está sendo cobrado, porque o protocolo remete àquela noção de medicina baseada em evidência, enfermagem baseada em evidência, porque o protocolo são recomendações para o manejo de um problema de saúde. É algo muito técnico, então, protocolo para abordagem no acidente vascular encefálico, protocolo para abordagem no acidente do infarto agudo do miocárdio. Então, são os protocolos com diretrizes clínicas que buscam efetividade das ações. E agora aqui, termos que são muito, muito cobrados em provas. A diferença entre eficiência, eficácia e efetividade. Então, isso aqui é uma coisa que vocês precisam realmente entender e estar sempre revisando para não esquecer essa diferença. Isso aqui é cobrado tanto na parte de administração e enfermagem, quanto na parte de segurança do paciente, eles usam muito esses termos também, tá? Então, eficiência. Você vai pensar o que mais importa é o custo. O que importa é fazer o que tem que fazer, mas assim, não busca uma excelência na ação. O mais importante é conseguir o mais barato. Então, vamos supor que touca. Chegou uma touca lá agora no HC. Gente, ela é quase transparente, ela é horrorosa, assim, ó. Você vai pôr ela, às vezes você gasta duas, três, porque ela vai rasgando até você conseguir pôr uma. O que eu considero? Provavelmente foi levada em consideração apenas eficiência lá ali no momento da licitação, que importou provavelmente o custo. Só o custo ganhou, só o mais barato. Isso é eficiência. O que importa é o preço. A eficácia, o que importa é alcançar o objetivo. Então, não importa se é o mais caro ou mais barato, o custo não importa. O que importa é comprar uma touca. Então, eu posso comprar uma de R$ 20, então, em vez de comprar uma de R$ 1. Agora, a efetividade é quando eu vou juntar o custo com o benefício. Eu vou gastar menos recursos, mas para ter a melhor qualidade. Aí é onde, vamos supor, eu poderia comprar uma touca de R$ 5, ter uma boa qualidade e com preço mais acessível, e não uma de R$ 20. Então, no exemplo da touca que eu dei, é como se a eficiência é a touca de R$ 1 que está rasgando, a eficácia é a touca de R$ 20, tá? Que é do blogueiro famoso da saúde, e a efetividade é a touca que é útil com bom custo-benefício, R$ 5. Ficou alguma dúvida nisso aqui? Porque isso aqui, gente, cai bastante mesmo, tá? Nas mais diferentes bancas. Ok? Quando fala de planejamento, é outra parte que cai mais, diferença de planejamento estratégico, tático e operacional. Então, eu gosto, assim, só de
primeiro memorizar pelos prazos, e depois você pensa na parte de caracterização em si desses planejamentos. Estratégico é a longo prazo. Você pensa assim, numa estratégia, então é longo. Tático é como se eu estivesse olhando um jogo de futebol e tivesse que resolver o problema ali na hora, e o operacional é os jogadores lá na hora que tem que decidir aquele jogo. Então, estratégico seria o campeonato brasileiro de futebol, um planejamento para o campeonato. O planejamento tático é um planejamento para o jogo, um jogo específico, vamos lá, Flamengo e Santos. O operacional, o planejamento, é aquilo que o jogador vai fazer lá no momento que tem um passe, tem um drible, e ele tem que pensar ali, planejar a jogada dele no momento. Basicamente, é essa a diferença. Estratégico, então, a longo prazo, o tático é a médio prazo e o operacional é a curto prazo, menor que 6 meses na prática de administração. E aí vocês pensam o seguinte: lembra que operacional lembra de operário, operário de fábrica. Então, é quem está pondo a mão na massa, tá? E estratégia é algo, você pensa de visão, algo que, então, visão fala de algo que está longe, a longo prazo. E aí você lembra que o tático é o que está ali no meio, tá bom? Entre outras palavras, então, também trazendo aqui para a gestão, o estratégico é aquilo que vai ficar para a empresa como um todo, para a alta governança da empresa, para a diretoria pensar. O tático seria o planejamento dos departamentos. Então, como que esses departamentos vai pegar esse planejamento estratégico da diretoria e trazer lá para o nível operacional. Então, o tático é o meio-campo ali desses departamentos e unidades, o nível intermediário. E o operacional são as tarefas no dia a dia que precisam ser executadas, as operações do dia a dia, curto prazo. Ficou claro? Essa parte aqui, gente, de etapas do planejamento estratégico, geralmente concursos de alto nível que vão pedir. Bancas menores não costumam aprofundar a esse nível. E aí, o que que acontece? As bancas, elas usam esses dois autores para falar de planejamento estratégico. O Chavenato, que é o clássico, assim, quase tudo de administração vem de Chavenato, de administração no geral, e quando para administração e enfermagem vem da Paulina Kurgan. Então, são os dois autores de referência. Para Chiavenato, ele chama estágios de planejamento, que ele vai falar que são 5 estágios, tá? E para o Djalma são 4 estágios. Então, para Chiavenato, é formulação de objetivos, análise externa e interna, formulação de alternativas estratégicas, desenvolvimento de plano tático operacional. E para o Djalma, vem o diagnóstico estratégico, missão da empresa, instrumentos prescritivos, controle e avaliação. O do planejamento estratégico do Djalma lembra muito, assim, aquela ordem lógica do pode ser, que eu falei lá em cima das funções, tá? Mas quando estudando mesmo administração para a prova, eu nunca foquei muito nessa parte, não, tá? Foca mais nessa parte de entender a diferença estratégico, tático, operacional. Agora, isso aqui é importante só você ter uma noção e entender, porque se uma hora aparecer, você já vai ter visto, ouvido falar, e você pode tentar resgatar isso na sua mente. Mas mais provas de alto nível, Sebrasp, FGV, Fundação Carlos Chaga, basicamente esses que vão cobrar mais, tá? Então, a gente está agora no O do pode ser, que é a organização. A organização é para executar, né, tudo que precisa organizar para que o planejamento aconteça. Uma forma de mostrar essa organização é a estrutura da empresa. Então, a estrutura empresarial, a estrutura do hospital, ela vai garantir ou não a execução desse planejamento. Então, o organograma é uma forma de aplicar essa organização, que o organograma nada mais é do que essa representação gráfica da empresa, tá? Dentro da organização da empresa, existem 2 elementos muito importantes e que vira e mexe são cobrados em prova, que é a diferença entre cultura organizacional e clima organizacional.
Gente, clima, eu quero que vocês lembrem assim, né? Quando você fala assim, ai, bateu um clima lá entre eu e o meu namorado. Bateu um clima. Clima tá falando de sentimento. Então, clima organizacional são os sentimentos que os colaboradores têm. Sentimentos positivos, negativos ou indiferentes. Já a cultura organizacional diz respeito a um modus operandi, diz respeito a uma maneira de agir corriqueiramente. Tem mais, a cultura organizacional tem mais a ver com as crenças e os valores que interferem no comportamento dos trabalhadores naquele hospital. E o clima é sentimento, tá? Então, lembra que clima é sentimento e aí a cultura você vai para crenças e valores e comportamento, as palavras-chave. Então, agora no D de direção, né, a gente falou planejamento, pode ser organização e direção. A direção a gente vai lembrar de pontos importantes para a prova que diz respeito à liderança. Então, também caem as classificações dos tipos de liderança. Existem vários tipos de liderança conforme os diversos autores que tem da área. Eu trouxe aqui os mais cobrados em prova, tá? Que é a liderança autocrática, que é aquele, só lembrado, que é um líder controlador, que ele é aquele cabeça do rei manda, cauda obedece. A ênfase é no líder, o importante é o que o líder diz. A liderança liberal laissez-faire, que é uma liderança focada no grupo. A ênfase, o foco é o grupo, é o subordinado. O líder, o chefe, não tem força de voz, mas é o grupo que tem força. A liderança democrática, ela vai equilibrar essa ênfase tanto entre com o trabalhador com o líder, o chefe. Ambos vão ter tomadas de decisão em conjunto. Então, é o tipo mais requerido mesmo de liderança, mais indicado. A liderança em coaching, né, que é um tipo de liderança, o coaching, é a ideia de que o líder, ele é um facilitador que deve levar o seu liderado ao seu máximo potencial, para o seu melhor desempenho e produtividade, tá? E eu até fiz uma atualização, acho que esse aqui que pegou, abriu, foi o... Tem outro. Eu atualizei aqui, que eu coloquei um outro tipo de liderança, que é a transformacional. Então, a liderança transformacional, a palavra-chave dela é um líder carismático, inspirador, que influencia por meio da inspiração, do tipo, nossa, eu quero ser como ele. Um líder, sim, muito amigo, mas também que ele é inspiração, porque ele está num patamar muito alto e que é admirado, tá? E outra coisa que é muito falado são as competências que um líder deve ter, que aí você pode ouvir com a sigla, o acrônimo CHA. Então, CHA diz conhecimento, habilidades e atitudes. Então, são o que quando vai falar que competência, o que é uma competência? É a junção do CHA, conhecimento, habilidade e atitude. E ainda para a direção, esse líder ele tem que ser capaz de supervisionar, e a ideia que a gente tem que ter de supervisão não é uma supervisão coercitiva, mas uma supervisão baseada num processo de educação contínuo com os seus supervisionados. E agora, por último, o C do pode ser, das funções administrativas, que é o controle. O controle tem a ver com avaliação e indicadores de qualidade, que é o que eu falei para vocês, que é o segundo tema que mais cai em prova. Essa parte, tá? Então, o segundo tema que mais cai em prova sempre vai ser essa parte de avaliação de qualidade. A primeira parte de avaliação de qualidade, que, assim, é histórico, há anos caem, é a parte de avaliação de qualidade do NABIDIA. Precisa saber esse nome, para você associar, porque geralmente, até aqui nos enunciados, às vezes ele fala, segundo a avaliação de qualidade do NABIDIAN, e aí você vai já lembrar que ele está falando de estrutura, processo e resultado. Hoje, vários documentos do governo federal,
do Ministério da Saúde, da Anvisa, são escritos baseados nessas ideias de qualidade do NABIDIA, por meio de mudanças em estrutura, processo e resultado, porque acredito, para a Dona Abidjan, a qualidade é o reflexo da junção desses três fatores. Quando junta boa estrutura, bons processos de trabalho, você vai ter bons resultados e automaticamente você vai alcançar uma qualidade de serviço, de entrega, qualidade em saúde. Então, precisa, sim, decorar essa parte, que é o EPR, né? Estrutura, processo e resultado. E atenção, porque isso aqui eu vejo muito aluno errando em prova. Estrutura não diz respeito apenas à parede, estrutura assim, né? Física. É a estrutura física, mas é a estrutura patrimonial e de recursos humanos. Então, quando você está capacitando, por exemplo, um profissional de saúde, você está mexendo na estrutura, não é no processo. Cuidado com isso. A capacitação, isso é uma pegadinha de prova frequente, tá? Capacitação, educação continuada e permanente é uma forma de mexer na estrutura, não é no processo. Por quê? Você está mexendo no funcionário, o funcionário faz parte da estrutura, você está mudando a forma de agir do funcionário. O processo diz respeito à atividade mesmo, né? A ação realizada pelo profissional de saúde. E o resultado é o produto final da assistência, né? A satisfação padrão. Vou dar um exemplo aqui que, se a gente for ver, avaliar a qualidade referente à higienização de mãos. A higienização de mãos por si é a atividade do profissional, ela é um processo. Só que ela precisa de uma estrutura para ser realizada. Ela vai precisar de profissional, ela vai precisar de água, vai precisar de sabonete líquido, vai precisar de pia disponível, de papel toalha. Então, essa é a estrutura para que o processo de higienização de mãos aconteça. E qual vai ser o resultado que eu vou ter? Eu posso avaliar alguns resultados. Por exemplo, eu posso avaliar as próprias taxas de infecção ali, por meio, né, comparando com uma maior adesão ou não da higienização de mãos enquanto processo. Então, um exemplo de como que isso é aplicado na nossa prática. Deixei outro exemplo aqui, até de um artigo para facilitar, né, depois na leitura. Então, quando pega aqui um PSF, né, estrutura, todos os equipamentos, insumos, há normas, tá? POP, normas, rotinas, esses papéis que regularizam a forma de trabalhar, todos são classificados como estrutura. O processo é a ação em si, então a ação de promover o aleitamento materno, as consultas de crescimento e desenvolvimento, as ações de imunização, e o resultado também está falando da satisfação do cliente. Então, tem várias formas de você ver esse resultado, depende de qual foco você vai dar. Aqui ela falou do acolhimento, acessibilidade, pode falar de satisfação, tá? Posso falar, por exemplo, de menos crianças ali com déficit nutricional, por causa das consultas de crescimento e desenvolvimento, menos taxas de incidência de doenças imunopreveníveis menores, são resultados. Alguma dúvida até aqui? Porque eu estou passando rápido para a gente ir para as questões e eu falando, só dando os insights para vocês do que é mais cobrado em prova. Auditoria e acreditação. Então, dentro desse aspecto, é o segundo tema mais cobrado, né? A gente já passou pelo terceiro tema mais cobrado, que é planejamento. O segundo é indicador de qualidade, que vai entrar primeiro avaliação de Dona Abidjan, estrutura, processo e resultado. E aí, dentro dessa perspectiva de avaliação de qualidade, entra os processos de auditoria e acreditação, que a FGV ama auditoria. Ama mesmo auditoria. Tem algumas questões aqui que são questões mais de enfermeiro auditor mesmo, mas é para vocês terem uma noção do que eles aprofundam mais. A FGV especificamente, uma característica da FGV, não é das outras bancas, tá? Que eles gostam muito de auditoria. Então, a auditoria, primeiro, é uma análise de processos. Ela quer ver se
os processos de trabalho estão sendo feitos de acordo com as normas, os procedimentos, os relatórios, a legislação, o que a instituição coloca. Então, ela pode verificar essa compatibilidade de ação com a legislação por meio, né, de prontuário, resoluções do CONFEM, normas, rotinas, procedimentos, enfim, quaisquer documentos que tiver. Aqui é algo que, por exemplo, para a FGV é importante você saber os tipos de auditoria e as classificações. Então, basicamente, tem dois tipos de auditoria, que é a retrospectiva, ou seja, você vai fazer, depois da alta do paciente, você vai olhar para o passado. Já aconteceu o procedimento, o paciente já fez, já internou, e aí você vai só olhar documentos do passado. Essa avaliação documental a gente chama de auditoria analítica. Então, a auditoria analítica é a auditoria de documentos. Normalmente, ela está ligada a uma auditoria retrospectiva. A auditoria operacional é aquela que é em loco ou concorrente, a mesma significado. Quer dizer que ela está ocorrendo concomitantemente, ó, concomitante e concorrente, vê, tudo parece a palavra. Está acontecendo concomitante com a hospitalização ou procedimento do paciente, tá? As classificações, quanto à forma, ela pode ser interna ou externa, então interna é quando a própria instituição faz, ou externa é quando alguém de fora vem e faz auditoria. Ela pode ser contínua ou periódica. Contínua é aquela que geralmente a instituição tem uma política de auditoria, então ela sempre acontece de forma corriqueira. E a periódica, ela vai de tempos em tempos, podendo ser ordinária, ou seja, com data marcada, né, regular, ou extraordinária, que é fora do período marcado. Então, vamos supor, no Corém, quando a fiscalização do Corém, quando eu trabalhei lá, é uma forma de auditoria. Então, a auditoria regular é aquela que estava na programação do Corém de fazer aquele ano. A extraordinária é quando recebe uma denúncia. Então, não estava na programação e vai ter que ir lá de forma extraordinária, tá? A natureza normal, quando vai para fazer os objetivos, igual a do Corém, a normal, é a que eu vou lá para ver o serviço do dia a dia, geralmente a ordinária. E a específica, por exemplo, é quando eu vou especificamente para atender uma denúncia do Ministério Público, eu vou com um objetivo específico. Total é quando abrange todos os setores e parcial se for algum serviço apenas. Então, se foi, por exemplo, geralmente quando é denúncia, às vezes a denúncia foi lá no serviço de hemodiálise, então a auditoria vai ser só no serviço de hemodiálise e não no hospital todo. É essa que seria a parcial. Alguma dúvida até aqui? Dentro da auditoria, um termo muito importante é o termo de glosas. As glosas são faturamentos não recebidos ou recusados. Lembrando que o SUS também pode ter glosas, porque existe algo no SUS que chama SIGTAP, que é uma tabela de pagamentos por procedimentos. Então, dentro do SUS tem várias formas de financiamento do que acontece com o paciente. Dentre esses financiamentos, existe uma parcela que ela é paga conforme o procedimento que está na IH do paciente. Então, se o paciente internou para fazer uma cirurgia de amígdala, o CID lá é de amidalite crônica e tal, ele não pode, durante a internação, fazer uma cirurgia plástica, porque o CID não bate com o procedimento. E aí o SUS não paga, dá problema. Então, ele vai receber por uma cirurgia de amígdala. Aí tem uma tabela do SUS para isso. Por isso que também existe glosa no SUS, porque só vai pagar o que foi feito no paciente, além dentro da diária, do que é pago numa diária. Aí cada plano, ou dentro do SUS, tem uma lista de coisas que são pagas dentro de uma diária, o que pode ser pago por fora e o que nunca vai ser pago. Isso que não é faturado, que não vai ser pago, é a glosa. Ok aqui para vocês?
Existem 3 tipos de glosa. A glosa administrativa é porque não está faltando documento, teve algum erro no faturamento. Geralmente é uma coisa que, assim, foi um erro, faltou um documento, faltou uma assinatura, e aí é só corrigir, é algo mais burocrático. A glosa técnica é quando tem inconsistência dos dados, que eu falei para vocês. Aqui está falando que fez internou para fazer uma amígdala, uma cirurgia de amígdala e saiu com uma cirurgia plástica, uma glosa técnica. E a glosa linear é quando não tem justificativa para usar aquilo. Então, vamos supor que dentro da internação para amígdala, o paciente usou Clexane, que é um anticoagulante. Mas não tem justificativa, por quê? Não é esperado. Então, faz uma glosa por não ter justificativa, e geralmente essa glosa linear precisa vir com uma justificativa. FGV gosta disso, tá? Aí, voltando dentro disso, a gente ficou meio fora da ordem aqui, acho que na hora que colou. A auditoria, os níveis de... Ah, não, porque agora já vou entrar em acreditação, que entra outro tema. Então, foi auditoria, essa parte de glosa que está dentro da auditoria, e agora a diferença entre acreditação e certificação, gente. A acreditação, ela é um processo voluntário, periódico e reservado. Isso, assim, é o que mais cai em prova, é justamente essa tríade. E ela é mais uma educação permanente e ela nunca é vista como uma forma de fiscalização. Enquanto a auditoria ela pode ter esse cunho de fiscalização, a acreditação não tem o cunho de fiscalização, ela tem o cunho apenas de melhoria da qualidade, tá? Ela é um método de consenso, ou seja, a instituição tem que querer ser acreditada, não é obrigatório. Então, existem 3 níveis de acreditação. O primeiro nível de acreditação, ela trabalha com a segurança, a parte de segurança do paciente, segurança dos processos de trabalho e estrutura. O foco é na estrutura, o foco é no RH, quantitativo de pessoal, estrutura física e tudo mais. O nível 2 entra a parte de organização também. Então, entra um foco também na organização de um organograma eficiente, organização de POPs, procedimentos manuais. E no nível 3 está todas as práticas de gestão de qualidade, práticas, inclusive, de ouvidoria, práticas de não ouvidoria tanto para o paciente quanto para os profissionais, de busca de satisfação no serviço, tá? O que geralmente são as sessões que são avaliadas no processo de acreditação. Então, para ser acreditado, tem que passar por avaliação em todos os pontos da empresa. Lembra, não existe uma acreditação para um setor. A acreditação sempre vai ser para a organização como um todo. Essa é uma diferença importante da acreditação para a certificação, porque a certificação pode ser só para um setor. A acreditação não, tem que ser para a instituição como um todo. Então, sempre eles vão olhar toda a parte de liderança e administração, toda a parte assistencial, entre a relação paciente com o paciente, apoio diagnóstico, que entra serviços de nutrição, imagem, tá? E laboratório, serviços de apoio técnico e abastecimento, serviços de engenharia e manutenção, por exemplo, também, serviços de apoio administrativo e infraestrutura e de ensino e pesquisa. Aqui, a enfermagem, o serviço de enfermagem em si, né, tem também, chega aos 3 níveis de acreditação, você vai ver que bate aqui, então, nível 1, segurança e estrutura. Aqui, a preocupação do nível 1 é se tem número de pessoas suficiente e um responsável técnico. O nível 2, tem educação continuada, tem manual e normas e rotinas da enfermagem, tem auditoria interna da enfermagem, e o nível 3 é a enfermagem trabalha de modo multi-interdisciplinar, se tem avaliação de qualidade, avaliação de satisfação. Dentro aqui, esse aqui é mais novo agora, está começando a cair mais de uns 5 anos para cá. Está começando a cobrar os indicadores, algumas ferramentas de gestão de qualidade, que está nessa parte também aí do controle da instituição. O que mais cai é o ciclo PDCA, que vocês já devem ter ouvido falar,
Aqui eu deixei um link, depois vocês ficarem com dúvida da aplicação, é de um hospital, como que eles fizeram uma avaliação de um ambulatório usando o ciclo PDCA. E eles usaram todas essas ferramentas aqui e mostram na prática. Então, se você tiver muita dúvida, é interessante dar uma olhada para ver o funcionamento na prática. Então, entra aqui, né, o pleno de planejar, do de executar, check de monitorar e act de ação corretiva. Então, vem no inglês PDCA. Então, ele vai ser, primeiro eu vou planejar minha ação, vou executar essa ação, vou monitorar, vou acompanhar essa avaliação, vou fazer medição se está funcionando tudo, e por fim eu vou agir para corrigir tudo que deu errado. Por isso que é um ciclo. No que eu faço uma ação corretiva, eu tenho que replanejar tudo, e por isso que faz um ciclo PDCA. A matriz SWOT, ela vai auxiliar no diagnóstico estratégico. Geralmente questões mais difíceis, assim, que vão entrar na matriz SWOT, porque raramente eles vão te perguntar só, tipo assim, quais são os fatores internos, quais são os fatores externos positivos e negativos. Normalmente as perguntas vão estar nesse foco, tipo, quando que eu uso a matriz SWOT? Quando você vai usar na elaboração do diagnóstico estratégico, do planejamento estratégico. Vai fazer o planejamento estratégico? Usa a matriz SWOT para identificar quais são essas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que estão na organização. O diagrama de Chiqualia, ou diagrama espinha de peixe, ele é muito usado no âmbito da segurança do paciente para identificar as causas dos problemas. Então, esse é o foco, identificar o porquê. Qual foi a causa que gerou o efeito indesejado? Então, teve ali um evento adverso, ali, o óbito de um paciente. Esse é o efeito. Quais foram as causas? Aí vai avaliar todas as causas raiz, então cada pontinha, essa da espinha do peixe, é uma causa raiz referente ao método, mão de obra, material, meio ambiente, máquina, tudo. Por isso que chama espinha de peixe. Esse aqui também é bastante falado. E o 5W2H, ele é um acrônimo dessas palavras no inglês, que é o what, o que, why, por quê, who, quem, when, quando, where, onde, how, como, how much, que são os custos. Ele é útil para você usar na padronização de processos e construir os planos de ação. Então, vai fazer um plano de ação tático operacional. Lembra lá do que eu falei? Tático operacional. Então, vai fazer o que que a gente vai fazer, né? Eu vou implantar aqui um novo sistema no ambulatório. Por que que eu vou implantar? Porque os papéis estão sumindo e tudo está informatizando. Quem vai implantar? O serviço de TI junto com a enfermagem que vai fazer a capacitação. Quando? Metade do ano. Onde? Tá? Então, esses planos de ação bem pontual, operacional. Quanto à gestão de material. A gestão de material raramente cai em prova, raramente, mas é bom você ter uma noção. Geralmente vai te cair perguntando as etapas do agenciamento de material ou a classificação do material. Vai cair mais pedindo aqui as etapas, que são a programação ou previsão, que é você ver quais materiais que eu preciso, quais são os padrões, a ficha técnica desse material, as especificações, quanto eu preciso de máscara, quantas máscaras eu preciso no ano, quantas luvas, tá? A compra ou a provisão é você efetivamente comprar ou licitar, e aí vai vir a recepção desse material, onde precisa fazer a conferência do material, a qualidade, o armazenamento do estoque, fazer esse armazenamento de estoque e gerenciar esse estoque e distribuir e controlar o estoque nas unidades. A classificação dos materiais, geralmente é só se é de permanente ou de consumo, o ponto de corte é 2 anos, mais do que 2 anos é permanente, se é pequeno, médio ou grande porte, de alto, médio ou baixo custo, e sempre é a classificar quanto a matéria-prima, se é processável ou não. Agora a gente vai entrar na parte mais importante, e eu já vou pedir para vocês pegarem a lista de vocês. A gente vai fazer na prática algumas coisas. Primeiro, essa parte de dimensionamento, você vai falar assim, Laís, eu vou estudar isso, vou revisar, mas o que que eu vou focar na revisão?
Dimensionamento. Dimensionamento. Não vá para sua prova, não importa se é agora do Enaire, da FGV ou outra prova, não vá para sua prova sem ter decorado realmente, memorizado esses pontos de dimensionamento. Tanto que para os nossos alunos, que as orientações pré-prova, a gente sempre fala no sábado, antes da prova, revisar alguns pontos que são decoreba. Um dos pontos que sempre você precisa revisar um dia antes da prova, para chegar lá, assim, já gravado, aí a gente orienta, assim, quem vai fazer prova agora. Chega no dia da prova, você vai pegar o verso, que está em branco, e vai escrever, você vai, assim, com perdão da palavra, você vai, assim, vomitar ali tudo que você decorou, porque não ter perigo de você esquecer enquanto você está fazendo a prova. Então, a primeira coisa que você faz, já faz o calendário do PNI, no verso da prova, já anota as coisas de dimensionamento, vai anotando. Meio que você vai fazer uma cola para você mesmo no início da prova. Isso ajuda muito. Então, para gestão de pessoas, diferença entre recrutamento e seleção é importante. Então, recrutamento é só você, né, chamar os potenciais candidatos, quem são os potenciais candidatos que podem usar aquela vaga, e a seleção é o ato de tomar a decisão de quem vai ocupar a vaga. Dentro do dimensionamento pessoal, agora cuidado com algumas coisas. Primeiro, não existe atenção nisso, porque eu acho que isso pode ser até motivo de questão de prova, sim. Não existe mais resolução de dimensionamento de enfermagem. Não existe. Agora a gente tem um parecer normativo, e é o parecer normativo número 1 de 2024. A resolução foi revogada. O que que isso quer dizer? É porque teve assim, teve processos no Corém falando que o Corém não podia mandar o hospital contratar pessoas, porque o hospital não é da enfermagem, o hospital ele é uma instituição de saúde, quem manda no hospital é a Anvisa. Então, ele tinha que trazer uma norma que só desse orientações para os profissionais de enfermagem de como calcular a quantidade de profissionais. Por isso que deixou de ser uma resolução, porque uma resolução é obrigatoriedade. Não sou eu que contrato, não adianta eu fazer um cálculo de dimensionamento para o hospital que eu trabalho, que eu não vou contratar, não sou eu que contrato, é o hospital, e o hospital não está subordinado ao COFEM. Então, como não sou eu que contrato, a única coisa que o COFEM pode fazer é falar assim, enfermeiro, saiba calcular, e aí você apresenta esse cálculo para a sua direção, mas sem obrigatoriedade nenhuma de seguir esse cálculo. Por isso virou um parecer normativo, ou seja, é uma norma de calcular só uma norma de calcular as quantidades de profissionais sem essa obrigatoriedade. Então, cuidado, a resolução foi revogada, a última é a 543 de 2017 e a atual é no parecer normativo número 1 de 2024. Aqui eu trouxe alguns conceitos iniciais para vocês que vocês precisam ter em mente para entender o cálculo. O cálculo em si é algo raro, raro de cair em prova, raro mesmo. O que que cai? Essa parte aqui, ó, esses quadros. Isso aqui cai, isso aqui você tem que ir decorado, que é hora de assistência para cada tipo de cuidado e proporção de profissionais, tá? Mas como às vezes pode cair cálculo sem pressão, gente, vai treinando cálculo sem pressão. Se preocupa primeiro em decorar os termos, depois você preocupa em preocupar com o cálculo. Para o Enare, eu não acredito que vai cair cálculo. Para o Enare vai cair, com certeza, uma questão, mas é uma questão voltada dessa parte de decorar mesmo quantitativo, do que é paciente cuidado mínimo, conceitos, tá? Então, o primeiro conceito importante, sistema de classificação de pacientes, é o grau de dependência do paciente em relação à equipe de enfermagem. Quanto o paciente precisa da enfermagem, né? Ele depende muito ou pouco. Se eu tenho um paciente acamado, ele depende muito, eu vou precisar de muito tempo com ele. Se eu tenho um paciente que nem acesso venoso tem, eu preciso de pouco tempo para ele. Então, a classificação de pacientes vem falar desse grau de dependência. O total de horas de enfermagem é o total de horas de trabalho que a enfermagem precisa ter com cada paciente. Essas horas vão mudar conforme o grau de dependência do paciente. Agora, um cuidado que eu quero chamar a atenção para vocês por causa da lista de exercícios, porque os exercícios são todos praticamente da resolução de 2017, e essa é a principal diferença da resolução de 2017 para essa parecer normativo.
Na resolução de 2017, ele trazia proporção. Então, assim, se eu tenho um paciente de cuidado mínimo, eu preciso de um profissional de enfermagem para cada 6 pacientes. Se for paciente de cuidado intermediário, eu preciso de um profissional para cada 6 pacientes. Se for alta dependência, eu preciso de 3 profissionais para tanto. Tinha essa proporção que dava para fazer regra de 3. E como é muito mais fácil fazer regra de 3, estavam cobrando muito isso em prova. Com esse parecer, isso não existe mais. No parecer, não tem como você calcular quantidade de profissionais via regra de 3, tá? É na fórmula mesmo, só usando a fórmula, tá? Exceto, cuidado com os excetos, que a FGV ama, centro cirúrgico e CAPS. Para centro cirúrgico e CAPS, tem como fazer regra de 3 ainda, tá? Mas se for unidade de internação, não tem como. A gente vai falar um pouco mais disso para frente. Índice de segurança técnica é uma porcentagem que você vai acrescentar no cálculo para cobrir as ausências. O que é ausência? Férias, licenças, então, assim, a pessoa machuca, não é previsto, né? Você não vai prever que você vai cair ali e quebrar o pé. Então, essas coisas, tá? O índice de segurança técnica, o mínimo é 15%, e isso você precisa gravar, é o mínimo. Tem casos que a gente vai aumentar isso. Quantidade de profissionais, essa sigla QP, então é o quantitativo final, então é o resultado do dimensionamento, é esse QP. Você vai ver a sigla DS, que é dias da semana, pode mudar. Um ambulatório funciona de segunda a sexta, o DS dele é 5. Um hospital funciona de forma ininterrupta, de domingo a domingo. O DS dele é 7. Se eu tenho um serviço que funciona aos sábados, o DS é 6, que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então, DS é dias da semana que funciona. Carga horária semanal é a carga horária dos trabalhadores. Como que é o contrato de trabalho? É 20 horas, 30, 36, 40, tá? Então, são termos que a gente precisa para fazer o cálculo. Isso vocês precisam decorar. Então, saber que um paciente de cuidado mínimo é um paciente estável, autossuficiente para as necessidades humanas básicas. Ele precisa pouco da enfermagem. Ele vai precisar de 4 horas no dia. 4 horas por dia de serviço de enfermagem. Dessas 4 horas, 33% tem que ser enfermeiros. Atenção, gente, eu não coloquei aqui porque é óbvio que o de técnico é o contrário. Eu tenho 100% de profissionais de enfermagem. Se 33% são enfermeiros, 67% são técnicos, tá? Então, você só vai fazer essa diferença aqui para não ser mais uma coisa que você decorar. Você vai na lógica. Então, você tem 4 horas para cuidados mínimos, paciente intermediário parcial dependência, são 6 horas, também 33% de enfermeiros. Alta dependência, gente. O que é alta dependência? Paciente crônico, incluindo cuidado paliativo, que depende totalmente da enfermagem. Então, paciente acamado, um paciente traqueostomizado, enfim, sabe? Aquele idoso acamado, enfim. Ele é o de alta dependência. 10 horas de enfermagem, 36% de enfermeiro. Semi-intensível é o paciente passível de instabilidade, mas que ele é recuperável e não tem risco de morte. 10 horas de enfermagem, 42% de enfermeiros. E o intensível é o paciente grave, com risco de morte, 18 horas de enfermagem no dia e 52% de enfermeiros. Gente, o que eu gosto, assim, é uma coisa que eu usei toda a vida para decorar. Eu vou decorando a ordem. Então, assim, eu sei que existe uma ordem gradativa do paciente de cuidado mínimo para o intensivo. Obviamente, o mínimo vai usar menos horas. E aí eu só gravo, tipo assim, 4, 6, 10, 10, 18, tá? A ordem, 4, 6, 10, 10, 18. E a ordem para cá é 33, 33, 36, 42, 52. Eu sempre tento lembrar que 33 é a idade de Jesus e eu pulo 10, né, de um para outro, porque aí eu penso, o máximo, eu preciso de ter mais enfermeiro quando o paciente é grave do que técnico, é mais enfermeiro do que técnico. Então, o último é mais do que 50%, é 52. Aí desce 10, vai para 42, o 36 está no meio, o 33 da idade de Jesus é o que começa a porcentagem. São mecanismos que você vai criando conforme o que fizer sentido para você decorar, tá bom?
Então, carga horária precisa saber conforme o cuidado e a quantidade de enfermeiros, tá? Como eu falei, para centro cirúrgico e CAPS, dá para fazer regra de 3, por quê? Para centro cirúrgico, é um enfermeiro para 3 salas. Se for salas de urgência ou cirurgias de grande porte, tipo uma neurocirurgia de tumor gigante, é um enfermeiro por sala. Técnico sempre vai ser um por sala, porque ele é o circulante, e instrumentador também vai ser um por sala, tá? Então, aqui você só tem que decorar mais o enfermeiro, que é um para 3, no geral. CAPS, você tem um enfermeiro CAPS 1, você vai lembrar, é o nível do CAPS. É CAPS 1, um CAPS, um enfermeiro. É CAPS 2, CAPS 2, dois enfermeiros. CAPS 3, três enfermeiros, tá? Pro dia, porque aí o CAPS 3 ele é 24 horas, no noturno entra 2. Então, esse também é uma dica. O número de técnicos nunca vai mudar, sempre vai ser 2 técnicos. Então, isso aí é tranquilo, tá? Só faz associação. O tipo do CAPS é a quantidade de enfermeiros que tem. Bom, IST, agora vamos para o cálculo, né? Que aí para a gente responder. O IST, o mínimo é 15%. Eles, desses 15%, são 8,3% para férias e 6,7% para as licenças atestados, tá? Se a maioria dos profissionais de enfermagem tiver alguma limitação ou restrição, tem que aumentar mais 10% do quantidade de profissionais no final. Essas são as fórmulas. Como é que você vai fazer para você não ter que ficar decorando fórmula assim de forma insana? Eu quero que você entenda que, primeiro, você tem que saber que são 2 fórmulas. Você tem que saber de total de horas de enfermagem. Que você sabendo de total de horas de enfermagem, fica mais simples você entender a segunda, que é de quantidade de profissionais. Porque o total de horas de enfermagem está dentro da quantidade de profissionais. A maioria das provas, quando tem uma questão muito difícil, vai pedir total de horas de enfermagem. Eles não chegam a pedir quantidade de profissionais, tá? Total de horas de enfermagem, sempre você vai pensar. Uma aula. Alguma dúvida? Ah, não, não, desculpa. Muito bem. A quantidade de profissionais, sempre você vai pegar o número do paciente vezes quantas horas ele gasta. Por isso que tem que decorar lá 4, 6, 10, 10, 18, tá? Aquela ordem. Então, aqui, vamos supor, né? Eu tenho 2 pacientes de cuidados mínimos, vai ser 2 vezes 4 horas de enfermagem. Um paciente de cuidado intermediário, 1 vezes 6 horas de enfermagem. Aí vai, alta dependência, vai fazendo e soma tudo para saber no final. E a quantidade de profissionais, você vai pegar essas horas de enfermagem, multiplicar pela quantidade de dias de trabalho, multiplicar pelo IST, que é 15%. Aí a gente coloca 1,15, tá? No cálculo. E dividido pela carga horária de trabalho, que é 30 horas, eu não sei, né? Vai colocar 30 horas, 40, depende do contrato. Então, foca, é nessa aqui, ó. Eu não estou entendendo nada. Então, decora pelo menos total hora de enfermagens, que não é difícil, é só você pensar que é o número de paciente vezes a quantidade de horas. A quantidade de horas você tem que decorar. É só ir somando. Aqui algumas observações, se eles quiserem dificultar mesmo a questão. É só saber que se eu tenho pacientes de diferentes cuidados no mesmo setor, a distribuição dos profissionais sempre vai seguir o com maior carga horária de trabalho. Então, vamos supor que você está numa clínica, que dentro da mesma clínica tem pacientes de cuidados intermediários e intensivos. A proporção de profissionais tem que seguir de cuidados intensivos. Então, você tem que seguir 52% de enfermeiros para a clínica, mesmo que lá tenha mínimo, tenho 10 mínimos em um paciente intensivo, né? Então, tem que seguir para paciente intensivo, que é 53%. Sempre para alojamento conjunto, berçário, internação de pediatria, criança menor que 6 anos, não existe cuidado mínimo, começa no cuidado intermediário. E por fim aqui, essa parte, a gente vai ver aqui na prática como que é cobrado. Por fim, é só os estilos de gestão de conflitos, que é uma coisa mais da FGV mesmo, tá? As outras a gente não vê cobrando as outras bancas, não.
Então, são esses os estilos: estilo competitivo, estilo de evitamento, compromisso, acomodação e colaboração. O competitivo, só um vence, sim, eu tenho poder e eu que vou impor a minha decisão, eu não vou negociar. O evitamento, eu finjo que não existe, não vou resolver o conflito, o problema. O compromisso, as duas partes vão entrar num acordo, né, para que ambas as partes possam ser favorecidas. A acomodação, só uma das partes se favorece, a outra abre mão totalmente. E a colaboração é uma negociação em que ambas podem se beneficiar ou pode haver acordo. A colaboração é um misto de compromisso com acomodação. Então, vamos lá para os exercícios. Primeiro, eu quero ouvir de vocês. Tem algum exercício que vocês já queiram que a gente resolva? Vai falar. Eu não tô vendo o chat. Se alguém colocou no chat, só alguém me fala aqui, que eu não tô dando para ver o chat. Que eu separei alguns aqui. Bem? Gente, então, ó, primeiro, questão número 2, por exemplo, é uma questão que ela não se aplica mais. Eu tem duas questões, que é a de número 2 e a de número 7. Eu vou até pedir depois para tirar da lista e vou atualizar para vocês. Por quê? Porque não existe mais essa possibilidade de fazer essa regra de 3 para calcular o dimensionamento, tá? Porque a novo parecer normativo tirou essa possibilidade. Vamos resolver primeiro algumas de dimensionamento, que é o tema principal, e depois a gente segue para das outras, tá? Então, vamos aqui na questão número 13. Então, não, desculpa, número 3. 3 quadros. Aqui. Com base nas disposições acerca do dimensionamento dos profissionais de enfermagem, analise as afirmativas a seguir, assinalando V para verdadeira, F para falsa. Olha só. Ó, isso aqui é FGV, gente, pega nos detalhes. Para berçário e unidade de internação em pediatria, todo recém-nascido e criança menor de 6 anos deve ser classificada como cuidado de alta dependência, independentemente da presença do acompanhante. Verdadeiro ou falso? Respondam aí para mim. Deixa eu ver se eu abro o chat aqui para eu ver o que vocês vão falar. Falso. Falso. Qual que é ele deve ser classificado no mínimo como qual cuidado? Intermediário. Intermediário. Então, é falso por isso. Segundo, o serviço de diagnóstico por imagem deve garantir a presença de no mínimo um enfermeiro durante todo o período em que ocorra assistência de enfermagem. Gente, esse aqui você nem precisava ter lido sobre a questão de um serviço específico. Todo o serviço, não importa qual serviço seja, precisa ter no mínimo um enfermeiro durante a assistência de enfermagem. Então, se for diagnóstico por imagem, deixa eu ver um outro exemplo. Até existe uma briga, por exemplo, laboratório que contrata técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem não poderia trabalhar sem um enfermeiro ali. Então, tem essas brigas por isso. Não pode ter assistência de enfermagem sem enfermeiro. Terceiro, a proporção recomendada profissional paciente no cuidado intensivo é de 1 profissional de enfermagem para 3 pacientes. Essa proporção, lembrando que eu falei que não existe mais, tá certo? Então, assim, no gabarito seria a letra E, por causa dessa proporção que existia até agora, no início do ano, mas o que eu queria mostrar para vocês o estilo da questão, tá? Então, a proporção não existe mais. Se cobrar em prova proporção, vocês podem, com tranquilidade, entrar com recurso. Gente, e é tão importante a gente saber dessas coisas. A gente teve uma aluna, semana passada, retrasada, que a gente fez um recurso para ela justamente porque a banca estava cobrando resolução revogada. Não pode, então é recurso, tá?